Nós vamos ver uma peça que conta a história de uma mulher, a Maria, que viu a sua vida virada do avesso completamente porque perdeu os 2 filhos. Ele encantou-se com a minha filha e ela, pronto, deixou-se também seduzir por ele. Foram 4 anos de muita tortura, muita perseguição a todos nós. Compraram uma casa lá perto da minha, em Massama Norte. Nós fomos contra, porque eu desde a primeira vez que o vi achei ele muito estranho, muito estranho. E avisamos, pensa bem, porque este homem é obcecado por ti, ele é obcecado, ele, isto não é gostar, não é amor, isto é tara, é obsessão. Mas ela engravidou. Ela engravidou, a gravidez correu até razoavelmente bem e pronto, o menino nasceu, aí ele manifestou-se. A psicopatia veio toda ao de cima. A minha filha começou a definhar porque ele tinha ódio do filho, ele olhava para o filho assim com repúdio, porque o filho era um estorbo. Eu disse, mãe, eu vou dar um ponto final na relação, só que eu não sei o que é só me poderá fazer. Primeira violência muito violenta, foi em julho de 2010. Ele invadiu a minha casa, ele disse-me coisas horríveis, eu vou vos matar, eu vou acabar com todos vocês. Enquanto eu não vos vir na miséria e depois acabo, mato-vos um por um, vai ser um por um. E você vai ser a última. Coisas horríveis que ele me disse, você não sabe do que eu sou capaz. Porque a minha família faz justiça pelas próprias mãos. No dia 21 de outubro de 2010, ele raptou a minha filha e o menino, bateu muito nela, bateu no menino, violou-a, fez o que quis com ela. Naquele mesmo dia, porque logo após umas 3 ou 4 horas, foi presente a tribunal, no Tribunal de Sintra. A minha filha não foi, a polícia não mandou ela prestou declarações, não mandou ela fazer exame de corpo de delito, não verificaram o carro. Hoje existe fotografias no processo que foi o meu marido que tirou, porque ninguém fez nada. Sabe o que é nada? A magistrada deu a decisão, olha, coitado, ele passou-se, ele gosta muito de si, ele fez isso por amor. Decisão tomada, 1 ano e meio de pena suspensa, sem uma medida protetiva. O Tribunal de Menores, de Família e Menores de Sintra, estipulou que ele tinha que ver o filho, porque pai é pai. Não importa se violou, se bateu, se matou, não importa, pai é pai. E então todos os dias, de outubro até fevereiro, ele tinha que ver o filho. O Estado falhou. Como é que tudo falhou, como é que a polícia falhou, como é que a magistrada falhou. Se tem alguém que tem culpa neste país, é o Ministério Público, que não protege as vítimas. Portanto, temos aqui connosco, como convidados da Casa Feliz, o Dr. Gameiro Fernandes, que é advogado desta senhora. Sim. Vamos tratá-la por Maria. Sim. E a Catarina Graça, a doutora Catarina Graça, que é psicóloga, para comentar também aquilo que vamos falar, porque é um assunto muito sensível, não é? Porque estamos a falar de um assassínio, e primeiro o filho e depois, 3 meses depois, a irmã, os 2 filhos da Maria. Neste momento, portanto, o que nós temos é 2 assassínios, um com condenação, portanto o assassino foi condenado, e o outro com uma confissão informal perante os agentes da Polícia Judiciária, sob condição de assinar a declaração definitiva, se houvesse o compromisso de entregar a criança, a guarda à família paterna. Este homem ainda faz exigências. Agora, há aqui uma pergunta. Este homem foi condenado a 20 anos por assassínio da mulher, da ex-mulher. Mas ele também confessou, por isso diz de uma forma informal, o assassínio do irmão,
antes, mas não foi condenado por isso. Não foi, o processo foi arquivado. Desculpe, o que é isto de confessar de uma forma informal? As confissões têm valor como prova, portanto, se forem assinadas, feito um auto e assinadas. Ele confessou vários agentes da Polícia Judiciária. Os agentes da Polícia Judiciária fizeram verter no processo essa confissão, por assim dizer, informal. Foram dizer que ele confessou e explicou como é que cometeu o crime, só não localizou, não indicou o local do corpo, porque estava para ir indicar esse local quando fez a imposição sim senhor, indicava onde estava o corpo, mas tinham que entregar a guarda da criança, portanto, à irmã. O que quer dizer que qualquer pessoa, no seu perfeito juízo, não iria colocar a parte psicológica da criança em risco perante um processo de crime. Portanto, claro, não seria um ónus demasiado grande para aquela criança e, portanto, não se chegou a ultimar a exigência, porque não era uma exigência inconcebível. Não é? E não há uma condenação sobre esse assassínio porque o corpo nunca foi encontrado, não há prova. Não, em bom rigor, processualmente não há corpo. O problema é não existir o corpo, mas havendo a confissão informal perante agentes da polícia, havendo autos da própria polícia a dizer que há indícios, portanto, da prática desse crime, o processo teria que prosseguir. E teria que prosseguir porque ouvindo os agentes da Judiciária que ouviram, portanto, essa confissão diretamente. Porque isto causa-nos um problema muito grande, que é um problema já não propriamente do homicídio em si, do luto, portanto, desta família que não o consegue fazer, mas o problema patrimonial do falecido. Porque falecido, para todos os efeitos, formalmente está vivo. E só ao fim de 10 anos é que se declara a morte presumível. As contas bancárias e tudo o que pertencia ao falecido, ao Marcelo, não podem ser movimentadas. Todos os meses estão a cair encargos bancários nessas contas, está a dilapidar o património porque não é possível, não há uma morte declarada, portanto, ou nem sequer presumida. Só ao fim de 10 anos de desaparecimento é que é possível isso. Tecnicamente até era possível antes, instaurando uma ação tendente ao reconhecimento dessa morte, mas a jurisprudência é quase unânime em não conceder. Portanto, nem há vontade ou potência sequer para instaurar uma ação dessas, porque seria vocacionada ao insucesso, com toda a certeza. Uhum. Bom, esta é uma história completamente revoltante. Vamos ouvir mais uma parte da entrevista à Maria. A minha filha era constantemente ameaçada porque ela dizia: pai, a minha vida acabou, a minha vida acabou, a minha vida acabou, porque lá está, a guarda partilhada obriga as vítimas a conviverem e ele praticamente dominava tudo, porque ele inclusive fez questão também de pôr o menino num colégio mais longe para poder ir, porque esta criança também sofreu muito, muito, muito. Ele sabia os passos dela, as ameaças eram constantes, e nós também, volta a meia volta, ele rodava a minha casa. A nossa vida nos 4 anos virou inferno. O menino apareceu com um traumatismo no maxilar muito violento. Então meu filho foi falar com ele simulou a compra de um computador portátil. Esse computador nunca apareceu e marcou, pronto. A partir do dia 13 de dezembro de 2013, nunca mais. Ele matou o meu filho, ocultou o corpo, que até hoje nós não sabemos onde está. O processo do meu filho não foi levado a sério, a investigação não foi feita. Ninguém, eu tenho lá o processo só foi feito alguma coisinha depois da morte da minha filha, porque até então é assim. Era um crime perfeito. No dia 3 de março de 2014, ele tinha feito a cópia da chave da casa da minha filha. Ele entrou na casa, pegou a minha filha a dormir e matou a minha filha.
deu-lhe uma facada, apanhou-lhe o pâncreas, mas ele causou um sofrimento brutal à minha filha, porque depois abriu a água quente e pôs-a na banheira. Então a minha filha morreu com asfixia com água, porque ele quis causar sofrimento. Ele mesmo disse no processo, no julgamento, ele quis causar sofrimento. Ele fez tudo ao pormenor. Ele forjou como se fosse um assalto, partiu um vidro da varanda de fora para dentro, botou toalhas para amortizar o coisa, mas não tinha uma impressão digital. Por causa de um psicopata, por causa de processos que não andam, por causa de uma justiça que é arcaica, uma justiça que é morosa, uma justiça que é cara, e que isto não é justiça. Órfã de 2 filhos que tenho sido vitimizada com essa minha idade, pela justiça deste país, tenho que o dizer, tribunais de família. Isto é a coisa mais vergonhosa que existe neste país. Muito se fala e pouco se faz. Doutora Catarina Graça, falar do estado psicológico desta mulher é inevitável, porque... Quer dizer, para além do sofrimento anterior, porque antes deste homem cometer o homicídio já houve indícios de violência doméstica, que a mãe sabia, que toda a gente conhecia, e agora há esta luta... Inclusive é a polícia. Exatamente. Toda a gente sabia. Nós falamos muito disso diariamente na análise criminal, destes casos que são referenciados e que depois ninguém faz nada e acabam sempre por chegar a situações de limite. Esta mulher luta muito agora para ficar com a guarda do neto. Luta. Mas como é que vê tudo isto psicologicamente? Luta por alguma paz, alguma segurança, porque é notório nas palavras da Maria a revolta, a raiva, que é um dos processos do luto, não é? É o sentimento de injustiça, e esta senhora viveu essa injustiça 2 vezes, com 3 meses de intervalo, perdeu os 2 filhos e de uma forma violenta. Portanto, é sentir, como as próprias palavras dela dizem, que ficou com a vida dela marcada. Não, é uma luta permanente, é o sentir que a justiça não faz justiça. Portanto, a situação por si própria já é macabra, quanto mais ainda não sentir o apoio da justiça. Portanto, realmente este luto, como dizíamos, não está feito. Enquanto o assunto não estiver resolvido, acaba por não estar feito. E há esta ameaça constante do que é que vai ser feito daquela criança, que por si só também está marcada, não só porque já viveu situações violentas, mas pelo pai que sabe que acaba por saber que tem, não é? Aqui, Dr. Gameiro, esta morte, se tivesse havido uma investigação quando o filho da Maria, o Marcelo, desaparece, se houvesse aqui esta investigação, tendo em conta que já havia ameaças por parte deste homem que está preso, a morte da Carla teria sido evitada? Eu aqui vou ser um bocado cruel com as palavras. Portanto, a investigação feita pela Polícia Judiciária foi inócua e insuficiente. Porquê? Inócua e insuficiente porquê? Porque direcionaram o caso do Marcelo para o desaparecimento. E andavam a investigar como sendo um desaparecimento. Porque se tivessem investigado, apesar de haver vários alertas nesse sentido, se tivessem investigado como homicídio, provavelmente a Carla ainda estaria entre nós hoje. Tendo sido direcionado num sentido, portanto, que não era o correto, portanto, potenciou a própria atuação da Polícia Judiciária, potenciou o desfecho deste segundo crime, porque o homicida sentiu-se impune. Sentiu-se impune e, sentindo-se impune, vai mais longe, tentando, portanto, e estamos a falar de um psicopata, uma pessoa, e não estou a dizer só de ânimo leve pela apreciação, é um próprio relatório pericial que diz que este indivíduo é psicopata. E, portanto, um psicopata é uma pessoa extremamente inteligente, mas extremamente fria, incapaz de sentir empatia por ninguém. E sentindo-se impune perante as autoridades, ele vai mais longe e desafia-se a ele próprio. E este homicídio, se tivesse sido travado,
o homicídio do Marcelo, se tivesse sido investigado como homicídio, teria evitado, portanto, esta escalada, portanto, e este homem, mais grave ainda, quando sair cá para fora, já o ameaçou e vai cumpri-lo. Claro. Vai matar toda a família. Aliás, ele fez essas ameaças durante este tempo todo. Se ele tivesse sido condenado por o homicídio do Marcelo, que ainda não foi porque não apareceu o corpo, a pena seria de 25 anos. Seria o máximo possível, o 25. máximo possível, os Ele 25 apanhou anos. 20. Mas tem uma certa razoabilidade, porque importa dizer que a Maria não quer propriamente a condenação, não quer propriamente a condenação do homicida. Ela quer é recuperar o corpo para fazer o luto, que é o tal luto que ela não consegue fazer enquanto o corpo não aparecer. Mas a medida da pena terá alguma importância pelo seguinte, é que este homicida, com bom comportamento, segundo parece até já vai à missa e, portanto, faz parte lá das quase todos eles é por aí que se encaminham, portanto, com bom comportamento, pode sair aos 2/3, pode sair, portanto, aos 3/5, depende do que for, mas sairá seguramente antes do cumprimento da pena. A tal reinserção social, que é impossível para um psicopata, funciona, portanto, funciona automaticamente quase, portanto, na mente dos nossos juízes de execução de penas. E este indivíduo, portanto, se fosse condenado pelos 25 anos, sairia aos 20. Portanto, o Estado, neste momento, tem a possibilidade de fazer justiça mantendo este indivíduo preso até ao término da pena. Se ele cumprir 20 anos, equivale a cumprir a condenação de 25 anos com a tal redução, antecipação da liberdade condicional. Portanto, este indivíduo, sem haver possibilidade de recuperação ou de ressocialização de um psicopata, deverá cumprir integralmente a pena que foi condenado, que foi de 20 anos. O doutor falou aqui da inteligência deste homem, que sabemos que normalmente os psicopatas, sociopatas, são muito inteligentes, são muito manipuladores. E de facto, daquilo que eu ouvi aqui, este homem continua, mesmo preso, a manipular, a fazer exigências, a conseguir eventualmente aquilo que quer, com a polícia, com o filho, com toda a gente. E a nossa sociedade não está suficientemente preparada. Há muitos colegas que me vão condenar por aquilo que eu vou dizer, portanto, porque entendem que esta ressocialização, e eu concordo com a ressocialização, mas num psicopata não é possível e, portanto, nós deveríamos ter um agravamento das nossas penas. Nós estamos num país em que temos penas excessivamente leves, portanto, que motiva a própria criminalidade. Exatamente. Se nós tivéssemos penas mais duras, e vamos, por exemplo, na violência doméstica, se nós tivéssemos penas mais, e também tivemos aqui o caso de violência doméstica em que foi aplicada uma pena suspensa, se tivéssemos penas mais pesadas que permitissem, portanto, um cumprimento, a não aplicação da pena suspensa, por assim dizer, talvez pensassem duas vezes na próxima. Haveria da parte dos criminosos ou dos potenciais criminosos um certo receio, uma certa contenção nessa violência. Nós, o que assistimos, no caso concreto, e isso é um absurdo, termos juízes a dizerem isso, a dizer que, coitado, ele passou-se, gosta muito de si, ama muito e por isso é que lhe bateu. Isto é incrível. Como é que alguém que tem um comportamento destes, portanto, com um comportamento e tem capacidade decisória e tem uma declaração destas, continua a ser juiz? Não tem capacidade para ser juiz. Uma pessoa que diz isso a uma vítima não tem capacidade de exercer a magistratura. Doutora Catarina Graça, para acabar, isto é um peso muito forte para esta mãe, não só pela perda dos dois filhos, mas esta questão do filho que não foi encontrado o corpo, e daí ser muito mais difícil cumprir o luto. Isto psicologicamente é uma coisa
forte e muito pesado. O ser humano tem sempre uma réstia de esperança, não é? Claro. E enquanto não se vê o corpo, pode haver ali uma certa esperança de não ser bem assim, embora a realidade encaminhe para que seja, mas é o fecho, é o haver algo de concreto que se consiga olhar e perceber, ok, está aqui o final desta história. E para além disso é o sentir que ainda há ameaça, portanto há um sentimento de desproteção, há uma criança que precisa de ser protegida e há um medo de que a história se replique, porque houve uma ameaça concreta, portanto isto não permite o cumprimento de paz ali naquela família. Doutor, tem que ser muito, muito rápido. Sim, a questão aqui ainda é mais grave, porque o próprio Tribunal de Família e Menores queria obrigar esta avó a levar o neto à prisão para visitar o pai, o homem que matou a mãe e o tio. Aqui está a manipulação deste... Não, são os nossos juízes que impõem, portanto, a visita paterna a todo o custo. Portanto, o pai tem que ver a criança a todo o custo, mesmo que isso lhe se traduza em traumas profundos. Mas os filhos do homem que ele matou nunca mais o veem. Pois. Doutora Catarina Graça, muito obrigado. Doutor Gameiro Fernandes, muito obrigado. Obrigada. E à Maria desejamos muita força. Muita força, um grande beijinho e obrigado. Que encontre forças para continuar.